É sempre um privilégio estarmos reunidos na igreja. O culto presencial nada o substitui. É muito bom e fica aqui a nossa tristeza por não termos todos os nossos irmãos reunidos ainda. Mas graças a Deus por nós estarmos aqui. E para você que vai assistir esse culto, eu não sei se vai ser de manhã, à tarde ou à noite. Se for de manhã, tenha um bom dia. Se for à tarde, tenha uma boa tarde. E quem for assistir à noite, que tenha uma boa noite. A única coisa que eu tenho certeza hoje é que eu estou muito feliz. E a outra certeza é que se você, seja aqui ou em casa, ouvir essa palavra, aceitar essa palavra e viver essa palavra, a sua vida será diferente. E diferente para melhor. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, nós vamos... É uma história bastante conhecida. Talvez já tenha pregado aqui mesmo essa palavra, eu ou outra pessoa com certeza pregou. Mas ela vem, a partir do verso 11 em diante, ela vem falando sobre a ressurreição do filho de uma viúva. Amém? Lucas capítulo 7. Então acompanha a leitura comigo. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: mulher, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E o verso 17 termina dizendo o seguinte: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra. Que neste momento, Senhor, o Senhor cresça e eu diminua. E que a Tua Palavra possa fazer a diferença em nossas vidas. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Queridos, algumas curiosidades a respeito desse texto que nós estudamos aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dizem que de curiosidade morreu o gato, né? Mas às vezes é bom ser curioso. E eu estava dando umas pesquisadas, uma curiosidade minha, a respeito da cidade de Naim. E eu descobri que Jesus, ele tinha, antes de ir para Naim, ele estava em Cafarnaum, tinha operado o milagre, a cura do servo, do centurião, e aí sentiu no coração o desejo de ir até Naim. Significa que Jesus andou cerca de 50 quilômetros a pé para ir visitar uma viúva. Naim, eu descobri também o significado da palavra Naim. Significa tranquilo. Tranquilidade era nada que aquela mulher estava vivendo naquele momento, mas o significado da palavra Naim significa tranquilo. E Jesus teve essa preocupação de ir atrás dessa mulher, porque Jesus conhece a dor de cada um de nós e Ele faz o que for preciso para que esse encontro da vida aconteça em nossas vidas. Queridos, outra curiosidade. A Bíblia fala muito pouco dessa mulher, mas muito pouco mesmo. Por exemplo, fala que ela era uma mulher, fala que ela era viúva e fala que ela estava indo enterrar o quê? O seu único filho.
Não fala mais nada dessa mulher, só isso. Aí eu falei assim, não, tem que colocar o nome dessa mulher. E aí eu coloquei o nome, coloquei aqui Mulher Dores. Esse é o nome que eu achei para essa mulher. Por quê? Essa mulher ela já tinha vivido o drama de enterrar o marido. Ser mulher e não ter marido nos tempos de Jesus era algo terrível. Na verdade, ser mulher já não era uma grande coisa. Hoje eu vejo assim, as mulheres, elas têm conquistado muito o seu espaço, e é de direito, e precisa alcançar muito mais, e infelizmente o preconceito ainda existe, mas nos tempos de Jesus era tão grande que nem contadas as mulheres eram. Ainda há pouco, na lição, a gente estava, se eu não me engano, nós falamos um pouco, o Cléber falou um pouco aí sobre a questão do milagre dos pães, acho que não tocou nisso não, né? Não, dos batismos. Cléber falou assim, Pedro pregou 3.000 pessoas, na Bíblia fala 3.000 homens. Com certeza esses homens tinham mulheres, tinham filhos, e ali fala somente de homens, as mulheres não eram contadas. Essa viúva, ela não tinha auxílio emergencial, ela não tinha Bolsa Família, esse garoto não tinha Bolsa Escola, ele não tinha ajuda nenhuma. E agora essa mulher, caminhando em direção do cemitério, ela não estava indo enterrar somente o seu filho. Ela estava enterrando também a última esperança que ela tinha. Porque perdeu o marido, mas ela tinha um filho. E eu imagino que aquela mulher, quando ela olhava para aquele filho, para aquele rapaz, que ela criou sozinha, ela falava assim, olha, a minha velhice está garantida. Não vou depender da misericórdia dos outros, de uma cesta básica do vizinho, da igreja. Não, eu tenho meu filho que vai trabalhar, que vai me sustentar, que vai me trazer uma nora, que vai me trazer netos, e a vida vai ter continuidade, e eu não vou ficar desamparada. Agora ela estava sozinha. Agora interessante que a Bíblia fala que Jesus descia até a porta da cidade de Naim, acompanhada por uma grande multidão. E agora, essa grande multidão, que eu quero dar o nome aqui de a multidão da vida, porque Jesus é o doador da vida, Jesus agora, a multidão da vida, enquanto que a multidão do pranto, da morte, da dor. E eu fico pensando assim, essa mulher estava sozinha, pelo menos dentro de casa. Mas a Bíblia fala que uma grande multidão estava acompanhando essa mulher. E aí eu penso, ou ela tinha muitos amigos, ou o povo daquele tempo era mais solidário. Porque hoje é assim, morreu antes ele do que eu. Não é? As pessoas não estão mais... Eu me lembro, eu tinha uns 15 anos, na minha adolescência, na minha infância, a gente morava ali próximo do parque de exposição, e as pessoas que moravam do lado de lá, quando morria alguém para ir para o cemitério, tinha que passar na minha rua, só tinha essa rua. E eu me lembro que tinha alguns comércios, e eu me lembro que quando passava um cortejo fúnebre, meu pai corria e falava assim, corre lá dentro e desliga o rádio. As pessoas tiravam o chapéu, era muito comum os homens, principalmente, usar chapéu, eles tiravam o chapéu. Sou muito velho não, viu? Tem gente aqui que é do meu tempo. O comércio baixava as portas, por respeito não ao morto, mas aquelas pessoas que estavam sofrendo. Hoje eu vejo aí, as pessoas vão para o velório, irmãos, para contar piada. Alguns fazem até uma fogueirinha lá fora, né, para acolher mais, e aí bebem, né, Cléber? Bebem, contam piada, a viúva está lá sofrendo, ou o viúvo está lá sofrendo, ou a mãe sofrendo a morte de um filho, o filho sofrendo a morte de um, e as pessoas estão lá fora, brincando. Eu tenho um colega que ele fala assim, que ele é papa defunto, que ele só vai no velório que tem convênio com a Pax, que é para ele tomar chá a noite toda, e comer bolacha. Tem gente assim. Mas naquela época, pelo menos o que o texto diz, é que uma grande multidão acompanhava aquele cortejo. E aí entra agora em cena Jesus Cristo. Jesus vai ao encontro daquela viúva. Naim não era nenhuma terra, nenhuma cidadezinha litorânea, não era uma cidade turística.
Outras vezes, eu só me lembro dessa passagem que fala de Naim, pode ter outra, mas eu só me lembro dessa. Não era um lugar que as pessoas sentiam prazer de ir. Vamos hoje passar final de semana em Naim. Mas Jesus foi. Se eu não me engano, era 17 quilômetros de Jerusalém para Naim. E Jesus foi ao encontro dessa mãe. Sabe, irmãos, eu já perdi meus avós, já perdi alguns tios, mas eu fico tentando imaginar como deve ser a dor de perder um filho. E essa mulher conheceu essa dor. Essa mulher estava sofrendo muito. Ela esperava qualquer coisa naquele dia, menos o encontro com o doador da vida. Não estava nos planos dela. Não estava. Pelo menos eu creio que não. Mas é na hora da dor. É na hora que nós pensamos. E até nós cristãos, às vezes, quando a dor é tão grande, a gente cai em pensar que Jesus nos abandonou. É nesse momento que ele se apresenta para a gente, no tempo dele, da forma dele. E Jesus se apresenta para essa mulher. Agora, outra coisa que me chama a atenção também nesse texto que nós lemos, é que Jesus, ao encontrar com essa cena, Jesus ele fala e faz algumas coisas estranhas, humanamente falando. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Aliás, Jesus é especialista, em fazer coisas humanamente falando estranhas. Por exemplo, eu me lembro agora quando Bartimeu estava ali, eu imagino assim na beira da estrada, a Bíblia diz isso, na beira da estrada, imagina aquele sol quente e Bartimeu gritando ali, esbravajando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus manda chamar Bartimeu. E quando trazem Bartimeu, Jesus faz uma pergunta aparentemente tola, irmãos. O que queres que eu te faça? Ô irmãos, o que Bartimeu queria? Um cão guia? Não, com certeza não. E ele fala para Jesus: Senhor, que eu veja. Parece tola. Eu não vou entrar aqui na questão do porquê de Jesus ter feito essa pergunta, deixa isso para o próximo sermão, mas por trás daquela pergunta de Jesus tinha um significado muito grande. Jesus queria ter certeza se ele estava a fim de pagar as consequências de voltar a enxergar. Em outra situação, Jesus está diante de uma multidão, a multidão apertando, todo mundo apertava Jesus, todo mundo pegava em Jesus, de repente Jesus vira e fala assim: quem me tocou? Até Pedro estranhou: Senhor, que tipo de pergunta é essa? Todo mundo tocou no Senhor. Então Jesus fazia e faz algumas coisas que aparentemente parecem estranhas. Outra ocasião ele chega para os discípulos e fala assim: olha, vocês precisam amar os seus inimigos. Vocês precisam orar pelos que te perseguem. Olha que coisa estranha. Orar pelos que nos amam é muito fácil. Mas Jesus pede algo que, humanamente falando, é muito estranho. E a primeira coisa que eu relatei aqui, talvez tenha mais, mas eu relatei aqui que Jesus faz é pedir uma mãe que está desesperadamente sofrendo pela morte do seu filho, pedir para que ela não chore. Olha, irmãos, se eu tivesse certeza que era Jesus e eu estivesse no lugar da mulher, eu teria feito como ela, ficado quietinho. Mas veja bem, você está indo enterrar um filho, as suas últimas esperanças, e agora aparece um estranho, chega para você e fala assim: mulher, não chora. Talvez a reação dela ou nossa seria: você está falando isso porque o filho nasceu? Não chorar diante de uma situação dessa? E Jesus pede para aquela mulher não chorar. Mas ele já tinha a solução para a dor e para o sofrimento daquela mulher. Amém. Irmãos, eu não sei qual é a dor, eu não sei o que causa tristeza no seu coração. Oxalá que ninguém esteja passando por nenhum momento difícil. Mas, independente do seu problema, Jesus já tem a solução. Pode ter certeza, irmão, pode ter certeza disso, pode tomar posse dessa verdade, porque é verdade. Jesus tem solução. Talvez o que está faltando ainda, irmãos, é o tempo de Deus. Somente o tempo de Deus.
Já passei por situações que eu cheguei a ponto de dizer assim, não, Deus pode existir para os outros. E quando eu menos esperar, no tempo dele, ele trazer a solução de uma forma melhor daquela que eu tinha pedido para ele. Porque era o tempo dele. E a gente está mais forte diante de cada situação. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, diante das tribulações é que nós somos aperfeiçoados. Olha que maravilha! Nós não vamos pedir a Deus sofrimento, não, isso é loucura. Mas quando o sofrimento vier, aceite como algo que Deus usará para lhe transformar em algo melhor. Pode ter certeza disso, irmãos? Não é papo de crente, não. É realidade. A Bíblia diz isto. Olha, eu acredito que Deus ele não restaurou somente a vida daquele jovem. Deus não somente devolveu a vida. Eu acredito que agora aquele jovem tinha mais saúde, tinha uma vida com qualidade, e a vida daquela família, com certeza, foi transformada. Amém. Sem falar o testemunho que foi dado diante de toda a vizinhança, diante de toda aquela multidão. Segunda coisa que Jesus fez, e que, pelo contexto judaico, Jesus não poderia ter feito. Jesus tocou no caixão. Tocar no caixão significa ficar imundo. Aqueles homens que estavam levando aquele jovem, aquele defunto, até o cemitério, e o lugar de defunto é no cemitério mesmo, aqueles homens, eles iriam ficar, após o sepultamento, do lado de fora da cidade. Os outros voltavam para casa, eles ficariam para o lado de fora da cidade. E só no final da tarde eles entrariam, tomariam banho, purificavam as suas roupas, seu corpo, para poder entrar dentro de seus lares. Sabe o que isso significa? Que Jesus, para restaurar uma vida, ele faz o que for preciso, até mesmo se tornar impuro, para restaurar uma vida. Nós temos valor para Jesus. As pessoas podem não acreditar em nós. As pessoas podem não investir em nós. Mas Jesus olha para cada um de nós e ele nos vê pessoas de valores. Tanto é que ele deu a vida dele em resgate de cada um de nós. Mas Jesus tocou no caixão. Aí Jesus faz a terceira coisa estranha. Jesus, ele parou no enterro. Irmãos, as pessoas tinham tempo determinado para velar aquele corpo. No momento que saía da casa, eles iam diretamente para o cemitério. Somente alguém da família, talvez um parente muito distante, que não deu tempo de chegar para o velório, que tinha autoridade para parar um cortejo fúnebre. E Jesus fez isso. Jesus, ele para o cortejo, ele toca no caixão, ele faz algo que talvez seja a coisa mais absurda que Jesus fez, foi conversar com o morto. Eu tenho lá em casa um papagaio e tenho minhas plantas. E vez e outra eu estou assim, quase que sempre. Eu me pego conversando com as plantas, aprendi isso com minha mãe. Ela fala que as plantas escutam e que tem que conversar, que as plantas ficam mais bonitas. Eu não sei se é verdade, mas eu converso. Eu acho que eu tenho seguidores aqui. Sabe, irmãos? A gente conversa, né, irmã? A gente conversa com as plantas. Mas eu nunca conversei com o morto. Nunca conversei. E Jesus, ele conversou. Eu gostaria de ler com vocês, novamente, o verso 14, que diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o morto obedeceu, porque continua dizendo o seguinte no verso 15: o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe.
Irmão, se aquela mulher tinha alguma resposta para dar para Jesus, na hora que Jesus pediu para que ela não chorasse, agora ela entendia completamente o porquê de Jesus ter falado aquilo. Eu fico olhando, irmão, por trás de cada não de Deus, Deus está querendo nos poupar de um sofrimento. Amém. Pode ter certeza. Por exemplo, quando Deus fala assim para os jovens, seja homem ou mulher, sexo só depois do casamento. Você já conseguiu imaginar quanto de dor Deus está poupando esses jovens? Não é? Uma gravidez indesejada, às vezes se sacrificar. Quantas jovens aí, eu trabalho ali no centro, eu vejo, que estão hoje ali fazendo propaganda de empréstimo, essas coisas, porque engravidou e agora tem que criar os filhos. Meninas que algum tempo atrás podia estar brincando de bonecas ainda, e agora já está com uma bonequinha de carne e osso, porque não viu e não atendeu o não de Deus. O não de Deus não é para nos privar de prazeres. O não de Deus é para nos poupar de dor. É por isso que Deus é comparado com um pai amoroso. É por isso que Deus fala que mesmo que uma mãe venha abandonar um filho, ele jamais vai nos abandonar, porque ele se coloca maior que um pai terreno e maior do que uma mãe terrena. Mas os nossos pais também têm esse cuidado de nos dizer alguns nãos. E às vezes na nossa incerteza, na nossa insegurança, nós achamos que os nãos dos nossos pais é para nos privar de prazeres. Prazeres maiores Deus tem para nós, e é isso que Ele quer nos oferecer. Amém. Veja bem, queridos, aquela mulher, ela fez algo correto, algo que qualquer um de nós faria. Ela tinha um defunto, e lugar de defunto é no cemitério. E bem guardado, né? As pessoas nunca mediram, mas as pessoas falam que são 7 palmos uma sepultura. E aí o que acontece? O filho morreu, ela fez o mesmo que fez com o marido, levou para enterrar. Porque o lugar de defunto, Cleia até citou aqui na lição, né? Que tem pessoas que ficam carregando o defunto nas costas o tempo todo. Não tem muito tempo, eu estava vendo uma reportagem na TV Record, de um garoto que tinha atravessado a esquina, saiu de casa até a esquina para tomar um sorvete, levou um tiro lá, uma bala perdida, e essa mãe estava sofrendo e já tinha 1 ano que esse menino tinha morrido, e no quarto, ela mostrou o quarto dela, o chinelo estava do mesmo jeito que o menino deixou, a cama bagunçada do mesmo jeito que o menino deixou, a roupa do menino lá, as traças comendo, mas ninguém podia tocar nada do filhinho dela, porque aquilo era a única lembrança que ela tinha do filho. A gente pode entender a dor de uma mãe que perde um filho. Agora, não acho que o correto seria isso, sabe, irmãos? Você carregar, você sofrer, você sentir essa dor, eu acho que o tempo não é capaz de apagar uma dor de uma mãe ou de um pai que perde um filho. Mas você ficar carregando esse sofrimento, você fazendo disso aí um fardo nas suas costas, carregando. Eu acho tão bonito quando eu vejo, por exemplo, alguém que tem uma morte e os órgãos são doados, não é? Por que não doar também as roupas? Por que não doar também os brinquedos? Até quando vamos carregar essas coisas? Defunto tem que ser enterrado. Há cristãos que andam carregando defunto nas costas, irmãos. Eu estou falando aqui de uma forma genérica, mas eu não sei qual é o defunto que você pode estar carregando na sua vida. Eu sei dos que eu tive que enterrar. Outro dia, algum tempo atrás, estava fazendo evangelismo aqui no Vila América, e tinha um casal que frequentava sempre a igreja, todos os cultos estavam lá, participou das 30 noites de conferência, e a mulher resolveu se batizar. E eu fui preencher a ficha dela, mas eu fui na certeza de que o marido também iria ser batizado, porque os dois eram assíduos na igreja. E para surpresa minha, ele não aceitou o batismo, somente ela. E
eu fiquei curioso, eu perguntei para ele, irmão, mas o porquê de não aceitar Jesus agora? Por que de não fazer essa festa bonita juntamente com a sua esposa? E ele virou para mim e disse, seu irmão, é porque eu tenho um problema sério, um pecado sério que eu não consegui abandonar. E eu pensei que ele ia falar que era bebida, que era cigarro, alguma coisa, e ele falou comigo assim, eu não consegui perdoar ainda uma pessoa. Eu falei, irmãos, mas isso aí talvez seja mais fácil do que você imagina. Ele, não, irmão, você não entende. Eu não consigo perdoar. E aí ele foi me contar a história. Esse homem, ele tinha em torno de uns 50 a 60 anos, por aí. E ele contou para mim a história dele. Quando ele tinha 15 anos, na escola, ele brigou com um colega. E um colega o acertou um murro no olho. E ele falou que ele nunca conseguiu perdoar esse colega. E eu perguntei, quantos anos, irmão? Eu tinha 15 anos. E ele falou para mim assim, irmão, eu não sei nem se ele está vivo ainda, porque era em uma cidade, nós mudamos de lá, não sei nem se esse rapaz está vivo, ele era mais velho do que eu, hoje eu estou, se eu não me engano, 50, eu fui 60 anos que ele falou, e ele estava carregando um defunto, que ele nem sabia se ainda era vivo. Quer dizer, defunto, está é morto mesmo, né? Sofrendo por algo, quer dizer, usando aquilo ali como um empecilho para tomar uma decisão ao lado de Jesus, e ele não se batizou. E ele não se batizou, irmãos. Talvez o defunto de alguns seja a falta de amor, a falta de perdão. Talvez o defunto de alguns seja a preguiça de estudar a palavra de Deus. Talvez seja a pornografia na internet, eu não sei. Eu só sei que o que o texto está querendo dizer para mim nessa manhã e para vocês também é que lugar de defunto é enterrado. Mas tem cristãos que estão fazendo como Rispa. Eu não sei se vocês conhecem a história de Rispa lá em 2 Samuel. Rispa era uma das concubinas do rei Saul. E ela tinha 2 filhos com o rei Saul. Só que o rei Saul, contrariando a vontade de Deus, ele quase exterminou uma tribo dos gibeonitas. Quase exterminou, quase colocava fim nessa tribo. E aí Deus foi e derrama a maldição. Primeiro Saul é morto. E depois Deus dá 3 anos de seca. 3 anos sem chuva. O pessoal já estava passando fome. E aí aconteceu algo terrível. Davi, após tomar posse do reino, Davi foi consultar a Deus. E quando ele consultou a Deus, ele descobriu que o motivo daquela seca era a punição de Deus pelo que Saul tinha feito. E aí agora, Davi procura os príncipes dessa tribo, dos gibeonitas, e ele faz uma proposta. Ele fala assim, olha, me peça o que vocês quiserem para que cesse essa praga. Para que a gente pague a dívida que Saul causou. Não fui eu, foi Saul, mas eu quero me reconciliar com vocês. Não precisamos ser inimigos. E aí os príncipes falam o seguinte, olha, de vocês nós não queremos nem a prata nem o ouro. Mas uma coisa nós queremos a cabeça dos filhos de Saul. Se acontecesse isso, a chuva viria e a maldição que Deus tinha lançado sobre a terra também cessaria. E Davi concorda. E é entregue os filhos de Saul, é entregue para os gibeonitas. E entre os filhos de Saul, tinha 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul. E eles também foram mortos em praça pública. Queridos, naquele momento que Rispa descobre que os filhos estão mortos, ela pega os corpos, coloca sobre uma pedra, sobre um lajedo, pega panos de saco, cobre os filhos, um de cada lado, e senta no meio. Um filho à sua direita, um filho à sua esquerda. E ela começa agora, durante o dia, espantar as moscas e os urubus dos corpos dos filhos. Os corpos já estavam entrando em decomposição.
mas ela estava ali no meio, sem enterrar os seus mortos. De dia espantava os urubus e à noite espantava os animais do mato, para que os filhos não fossem devorados. Ela não aceitava a situação que ela estava vivendo. Algumas pessoas estão vivendo como rispas, como rispa. Estão deixando de enterrar os seus mortos. Eu acho que você entende quando eu falo de mortos o que eu quero dizer. Irmãos, Jesus está voltando. Amém. E Ele está muito mais próximo à sua vinda do que nós podemos imaginar. Algumas pessoas estão dizendo assim, essa pandemia que nós estamos vivendo aí já são as pragas do Apocalipse. Não, não são. É triste que eu vejo alguns irmãos adventistas pregando isso aí fora. Não são. Primeiro porque as pragas apocalípticas, as 7 últimas pragas, elas não vão atingir o povo de Deus. E tem muita gente de Deus morrendo aí dessa pandemia. Mas uma coisa é certa, irmãos. Essa pandemia faz parte dos sinais da volta de Jesus. E eu estou com muito medo, mas muito medo mesmo. Muito preocupado, porque no início da pandemia, o meu discurso era outro. Eu dizia assim para algumas pessoas, nós vamos sair melhores depois de tudo isso. Eu já não tenho tanta certeza. Eu já estou vendo muitas pessoas, irmãos, acostumando com a situação. Acostumando com os cultos online, que nos ajuda tanto, sabe? Que é tão bom, mas que não substitui a igreja. Alguns países europeus, no começo da pandemia, eles sabiam que as pessoas iam ficar em casa, e o que mais a gente escutava era isso, né? Fica em casa. Os canais de TV a cabo começou agora a liberar de graça canais de esporte, canais até pornográficos, canais de filmes, para que as pessoas tivessem alguma coisa para ocupar a mente enquanto estivessem em casa. E nós temos tanta coisa boa para ocupar a mente. Irmãos, eu via muitas pessoas falar para mim assim, olha, eu não faço ano bíblico porque eu não tenho tempo. Eu vi muita gente falar isso. Eu não faço ano bíblico porque eu não tenho tempo. A minha oração não passa de 5 minutos porque eu não tenho tempo. Eu já acordo na correria e eu vou lhe dizer uma coisa. Nós estamos tendo tanto tempo que não sabemos fazer com o tempo que nós temos. Eu ouvia pessoas falar assim, olha, eu queria ter mais tempo para ficar com os meus filhos. E nós tivemos esse tempo. E eu vi pessoas falar também, olha, eu precisava de mais tempo para ficar com Deus. E eu sei que muitas pessoas estão aproveitando da melhor forma possível o tempo que está tendo. Mas eu tenho muito medo de nós nos acostumarmos com a distância que estamos tendo, não somente da igreja, mas muitas vezes distante de Deus. Talvez esse seja o maior defunto que nós precisamos enterrar. Não podemos nos acostumar com essa situação. Isso é um preparo para coisas piores que virão por aí. Isso veio para mostrar quem realmente é crente ou tem pessoas que descobriram depois que só era crente na igreja. E isso é muito sério. O meu desejo e a minha oração nessa manhã, irmãos, e para você que está assistindo pela internet, é que nós possamos aproveitar este momento de dor, momento difícil, momento de crise, para nos aproximarmos mais do Senhor. Ele é o nosso grande amigo. O mundo pode nos abandonar, mas Jesus estará sempre conosco, principalmente nesses momentos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que se preocupa conosco.
É o Deus que vai aonde for e faz o que for preciso para restaurar vidas e corações. Aqui está a nossa vida e os nossos corações. E nós nos colocamos em tuas mãos, dando total liberdade para que o Espírito do Senhor entre em nossas vidas e faça as mudanças necessárias. Pai, se tivermos algum defunto que ainda não enterramos, seja o ódio, seja a indisposição de perdoar, seja a inveja, seja o espírito de crítica, seja a preguiça espiritual, seja o sono espiritual, que o Senhor nos desperte. Que o Senhor mexa com a nossa escritura, que o Senhor faça o que for necessário para que nós sejamos melhores cristãos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus.